Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade aí às nossas aulas de fisiologia humana e nas aulas aí dessa semana a gente vai falar sobre sistema reprodutor, tá? Então eu vou falar, vou gravar uma aula de sistema reprodutor, falar de introdução, algumas coisas relacionadas à formação embrionária do sistema reprodutor, falar de sistema reprodutor masculino, vou gravar uma segunda aula sobre o sistema reprodutor feminino e métodos contraceptivos, tá? Então vamos lá. Sistema reprodutor humano, a gente tem que entender que nós somos, como quaisquer outros seres vivos, né? Seres que têm um ciclo reprodutivo. Este ciclo reprodutivo a gente pode chamar de haplobionte, diplonte ou simplesmente diplonte. Tá? O que significa isso? Significa que nós temos um indivíduo ou indivíduos, né, que são diploides, né, por isso diplonte, né, que esses indivíduos diploides, então tem 46 cromossomos, 2N igual a 46, esses indivíduos, um indivíduo macho que vai produzir espermatozoides, um espermatozoide é um gameta masculino, porque é pequeno e móvel, e um indivíduo feminino que vai produzir gametas grandes e imóveis, chamados de óvulos. Estes indivíduos, então, diploides, realizam um processo de divisão celular chamado de meiose, que reduz a metade o número de cromossomos, então cada óvulo e cada espermatozoide tem 23 cromossomos. E ao unir um espermatozoide com um óvulo, no processo de fecundação, acontece o restabelecimento do número de cromossomos a 46, formando então uma célula capaz de dar origem a um outro ser humano. Beleza? Então, este ciclo reprodutivo, onde começa com 2N, por isso diplonte, mas tem uma fase aqui com células haploides, haplobionte, para a formação, então, de um indivíduo, então, 2N. Então, nós temos que entender como que esses espermatozoides e óvulos, né, como esses gametas são formados dentro de um sistema reprodutor masculino e feminino. Para falar disso, né, para falar de reprodução humana, a gente está falando então de uma reprodução que tem troca de gametas, né? Então uma reprodução sexuada. Então a gente vai ter que entender o sistema reprodutor masculino, os órgãos e as funções, e o sistema reprodutor feminino, seus órgãos e suas funções. E estes órgãos, né, eles têm origem semelhante, têm uma origem em comum, porque nós somos, né, muito parecidos, inclusive nas nossas regiões, que às vezes a gente usa até para diferenciar. Esse daqui, este bebezinho é um bebezinho do sexo masculino, este daqui é um bebezinho do sexo feminino. Mas quando a gente inicialmente, né, no nosso desenvolvimento embrionário, a gente é uma massa de células. Essa massa de células, se receber né, ali na união entre espermatozoide e óvulo, se receber um cromossomo X e um cromossomo Y, né, a gente vai ver isso com mais detalhe lá nas nossas aulas de genética, mas se receber um cromossomo X e um cromossomo Y, a gente vai falar que este indivíduo aqui, do ponto de vista genético, ele é um indivíduo com um cariótipo, né, uma fotografia aqui dos seus cromossomos, um cariótipo masculino, porque tem um X e tem um Y. Portanto, esse indivíduo vai produzir espermatozoides. Agora, se houver um cariótipo, né, esta fotografia aqui, onde os cromossomos, né, lá no 23º par, a gente tem um cromossomo X e outro cromossomo X, então este indivíduo aqui vai ser chamado, então, de um indivíduo feminino, porque vai ter a capacidade, então, de produzir óvulos. Agora, o que a gente pode concluir aqui? Que a presença do Y determina o sexo masculino e a sua ausência determina o sexo feminino. No entanto, isso daqui é a regra, mas existem algumas variações que a gente vai ver daqui a pouco para vocês entenderem melhor alguns fenômenos naturais humanos, né? Então, juntou ali óvulo com espermatozoide, vai dar um zigoto, vai formar um zigoto e vai acontecer o desenvolvimento embrionário. Durante esse desenvolvimento embrionário, a gente vai chegar lá na nossa 7ª semana de vida, né, de gestação, e a gente tem uma massa de células. Essa massa de células pode dar origem a
a um aparelho reprodutor masculino ou a um aparelho reprodutor feminino, né? Então, isso daqui vai ser influenciado por conta, por exemplo, se o indivíduo é XY ou se é XX. E aí, então, se é XY vai ter uma carga hormonal de testosterona maior, então vai dar origem a um sistema reprodutor masculino. Caso contrário, vai dar origem a um sistema reprodutor feminino. E como a gente tem a mesma origem, veja, se a gente tem a mesma origem, a gente tem estruturas semelhantes. Vamos dar uma olhada aqui, vamos comparar o sistema reprodutor masculino com o feminino quando já está plenamente formado. Existe a glande do pênis, existe, né, o corpo do pênis, lá no meio do corpo do pênis tem a uretra, existe o saco escrotal que vai receber os testículos, certo? Isso daqui é muito parecido com o que a gente vê no sistema reprodutor feminino. Então, olhando para o sistema reprodutor feminino, também existe uma glande, só que é a glande do clitóris, tá? Que aqui existe, é uma partezinha pequena, externa, mas existe todo um órgão interno clitoriano. Existe os pequenos lábios, que estão aqui em branco, assim como o corpo do pênis está em branco. Então, pequenos lábios são a mesma coisa que o corpo do pênis, tá? Grandes lábios são a mesma coisa que o que vai dar origem ao saco escrotal. E aqui ainda existe a abertura vaginal. A uretra fica aqui separada, diferente do corpo masculino. Então, o desenvolvimento embrionário, né, ao longo do desenvolvimento embrionário, vai se formar, então, ou um pênis e um saco escrotal, ou então uma vulva e toda a parte interna, tanto masculina e feminina, aí separadamente, certo? No entanto, é sempre assim? Não. Existe uma parcela da população, né, que pode ser de 0,05% a 1,7% ou mais, que a gente chama de intersexo. O que significa isso? Significa que a pessoa nasce com uma genitália não totalmente definida, não é totalmente masculino, não é totalmente feminino. É uma diversidade que existe, que ocorre no sistema, né, no aparelho reprodutor humano. E então possuem, às vezes, características cromossômicas diferentes da genitália. Então o indivíduo pode ser XY, mas tem uma genitália feminina, ou pode ser XX e tem uma genitália mais masculina. Esse vídeo aqui fala um pouco mais para vocês se aprofundarem sobre esse assunto de intersexo, mas como eu sei que vocês normalmente perguntam isso em aula, eu já vou adiantar algumas coisas, né? Então, hermafroditismo existe, professora? Sim, existe hermafroditismo verdadeiro na espécie humana, né? Mas que não é assim tão... talvez vocês imaginem mais do que o que realmente é, né? Hermafroditismo, hermafrodito, essa palavra vem da mitologia grega, né? Hermafrodito seria o filho de Hermes com Afrodite, né? Que teria um corpo, uma silhueta feminina e órgãos sexuais masculinos. Então, daí o nome hermafroditismo, né? Ou hermafrodita. Esses indivíduos ainda não existe um consenso como explicar esses indivíduos do ponto de vista embriológico, mas seria uma fecundação de um óvulo e um corpúsculo polar, ou então uma massa de células de dois indivíduos, massa de células que dariam dois indivíduos se juntam e dão origem a um indivíduo só hermafrodita, né? Então essas pessoas, né, têm células XX e XY no mesmo corpo, o que pode dar origem, às vezes, a ovários e testículos no mesmo corpo, ou então uma gônada, né, que são essas regiões que vão produzir gametas, que são uma mistura de ovário e testículo. Tá? E o aspecto fenotípico, a aparência, né? Então, aparentemente, apresenta os dois sexos. Normalmente é feita uma cirurgia estética, existem controvérsias aí em relação a isso, mas que eu não vou entrar nessa aula. Aqui uma foto né, mostrando o hermafroditismo, então tem um desenvolvimento clitoriano muito maior, né? O que seria o que daria origem a um pênis, e também tem uma abertura vaginal. Então, isso daqui seria uma criança hermafrodita. Né? Existe também o pseudo-hermafroditismo feminino, e aí então é uma hiperplasia, um aumento do número de células da região suprarrenal, o que aumenta, né, a quantidade de hormônio masculinizante em indivíduos que são, né, XX, portanto femininos,
Então a quantidade de hormônios masculinizantes vão fazer com que a pessoa tenha internamente ovários, trompa e útero, mas o clitóris se desenvolve mais do que o normal, então seria o que a gente chama de clitoromegalia, né? Então isso é chamado de pseudohermafroditismo feminino. Existe também o pseudohermafroditismo masculino, então o indivíduo é XY, no entanto, a formação, né, de pênis e testículo e saco escrotal não é tão bem formada quanto no indivíduo que não tem essa condição de pseudohermafroditismo, beleza? Isso daqui eu trouxe porque normalmente vocês acabam perguntando isso em aula, né, sobre hermafroditismo, então eu já adiantei o assunto, e também para falar o seguinte, né, nós somos seres vivos, né, seres humanos são seres vivos e por serem seres vivos temos diversidade, né, uma diversidade enorme, que não é limitada simplesmente por um cromossomo, não é limitado simplesmente pelo aspecto biológico. A gente também tem fatores sociais, fatores psicológicos que influenciam na formação do indivíduo, na formação sexual, na identidade, no seu gênero, na sua expressão. Então, quando a gente entende, a gente consegue respeitar. E é também por conta dessa interação biológica, social e psíquica que a gente estabelece relacionamentos. E aí esses relacionamentos que normalmente podem fornecer, né, podem propiciar a formação de um ser vivo, um outro ser humano, através da reprodução humana. Então a gente agora vai ver o sistema reprodutor masculino que vai produzir então um dos gametas para essa reprodução humana acontecer. Então aqui no sistema reprodutor masculino a gente tem a parte, né, isolada, só os órgãos reprodutores masculinos, olhando de frente e aqui olhando, né, anatomicamente a parte de forma lateral aonde onde está cada um dos órgãos. Então a gente vê aqui os testículos que ficam para fora do corpo do homem, aqui o epidídimo, o canal deferente que entra no corpo masculino, recebe líquido para a formação do líquido seminal e vai sair aqui pela uretra que está no meio do corpo do pênis, que também a gente vai ver a estrutura aqui para entender o que acontece. Então, isso daqui é para a formação de gametas, né? A gente tem os órgãos reprodutivos basicamente para produzir gametas. Agora, esses gametas, eles são produzidos aonde? Né? No caso dos seres masculinos, né, dos homens, acontece a formação aqui nos testículos. Então, o testículo que está externo ao corpo masculino é onde vai acontecer o que a gente chama de gametogênese, que é a gênese, né, a origem dos gametas masculinos. Esse gameta que vai ser formado aqui, então, no testículo, ele precisa ter uma temperatura levemente abaixo de 37 graus, lá para uns 35 graus, 36, para a formação, 35 graus mais ou menos, para a formação desse testículo. Por isso que para a formação desse espermatozoide, desculpa. Por isso que o testículo fica para fora do corpo do homem. E aí se a gente pegar então esse testículo, né, ele já está aqui cortado, se a gente olhar essa estrutura aqui, a gente vai ver isso daqui, tá? O que acontece aqui? Acontece então o que a gente chama de espermatogênese, que é a formação do espermatozoide. Vai acontecer no túbulo seminífero, que são esses tubinhos aqui que estão internamente ao testículo. Então isso daqui é o testículo, aqui que está envolto então pelo saco escrotal. O testículo, veja, ele tem um monte de túbulo seminífero que vai se reunir até formar um epidídimo, que é essa estrutura aqui que armazena os espermatozoides, tá? Se a gente pegar este trecho aqui do túbulo seminífero, então a gente pegou um tubinho aqui e cortou para ver a formação dos espermatozoides, tá vendo aqui? Eles já sendo formados? Vamos dar uma olhada, então, nesse trecho aqui, ó, só esse trechinho aqui para a gente entender o que tem ali de importante. Então, a gente está olhando lá o túbulo seminífero, a gente tem no túbulo seminífero algumas células aqui que são importantes. Essa daqui, ó, célula de Sertoli, são células que vão ser responsáveis para a produção de algum líquido aí para esses espermatozoides nadarem e também para recolher o citoplasma na hora de formação do espermatozoide. E essas células aqui, ó, de Leydig, também são extremamente importantes para a formação ou para a produção de testosterona. Então, quando o hormônio luteinizante, que é produzido na hipófise, é enviado lá para o testículo, as células de Leydig começam a produzir testosterona.
Quando? A partir da puberdade. Então, a partir da puberdade são essas células aqui que produzem testosterona, que vão induzir o processo de formação de espermatozoides. Beleza? Essa produção de espermatozoides, a gente vai ter uma aula específica para ela, mas é só para vocês entenderem que a partir de uma célula germinativa acontece o processo de meiose para a formação dos espermatozoides. Uma vez formados os espermatozoides, esses espermatozoides então serão armazenados aqui no epidídimo. Então, o testículo é o órgão, é a gônada responsável por produção de espermatozoides. Esses espermatozoides, uma vez produzidos, são armazenados no epidídimo. O epidídimo, então, quando inicia-se a relação sexual, vai eliminar os espermatozoides. Então, eles ficam armazenados aqui. E quando chega a hora da ejaculação, os espermatozoides vão sair do epidídimo, passar pelo canal deferente, que sobe aqui, entra no corpo masculino, passa, faz uma volta aqui, vai passar por aqui e vai passar por esta vesícula, tá? A vesícula seminal é, assim como a próstata, que é este outro órgão aqui, são dois órgãos que vão eliminar aqui no ducto líquido. Este líquido é o que vai formar o líquido seminal. 95% da ejaculação é líquido vindo da vesícula seminal e da próstata. Só 5% são os espermatozoides, beleza? Então aí acontece a formação, né, a eliminação do líquido da vesícula seminal e da próstata para a ejaculação. Antes da ejaculação, tem uma outra glândula aqui, que é esta glândula que tem esse nome aqui, Cowper, ou bulbo retral. Esta glândula vai produzir um líquido pré-ejaculatório. Então, antes da ejaculação, vai acontecer a eliminação deste líquido aqui pré-ejaculatório para limpar a uretra, que também é um canal onde vai sair urina, então é um canal que um líquido vai limpar este canal uretral, para a saída então dos espermatozoides. Ah, mas por que limpar a uretra? Porque a urina, ela possui um pH que pode influenciar na vida aí dos espermatozoides, então limpa-se antes. Outra coisa, esta glândula, esse líquido pré-ejaculatório também lubrifica a glande do pênis, o que facilita a penetração no corpo feminino, tá? Então, uma vez ejaculado, isso daqui, o líquido ejaculatório vai continuar aqui na uretra e vai passar pelo corpo do pênis. Nessa hora, quando ocorre a ejaculação, o corpo do pênis já está ereto, e aí então, por que isso acontece? Porque o corpo cavernoso, que é essa estrutura aqui, já recebeu muito sangue, é uma região que tem uma irrigação muito grande. Então, o corpo cavernoso está cheio de sangue, o pênis está ereto, capaz então de realizar a penetração. Aí então, acontece a ejaculação, vai passar então todo esse líquido pelo corpo do pênis e acontecer a ejaculação dentro do corpo feminino para acontecer o encontro de gametas. Beleza? Então, essa é a parte do sistema reprodutor masculino. Aí a gente vai falar então depois do sistema reprodutor feminino. Se você tiver alguma dúvida, escreva lá na nossa sala de aula, tá certo?